Vamos lá? No mês de maio, eu fechei o mês com quase 9% de rentabilidade na minha renda fixa. Falando assim, parece até mentira. Parece aqueles esquemas de pirâmide que prometem ganhos absurdos em pequeno período. Porém, é verdade. Através do Tesouro Direto, usando a marcação a mercado, eu fechei o mês com quase 9%. E eu falo quase 9% porque no finalzinho do mês, no último dia, teve uma queda na rentabilidade e saiu de 9% para 7,8%. O mês de maio foi muito bom para os investidores no geral. O IFIX, por exemplo, subiu 5,43%. O Ibovespa fechou com 3,7% de alta. E minha marcação a mercado com 7,8%. Mas isso também só foi possível porque eu faço marcação a mercado com um título com a maior volatilidade. Então nesse vídeo eu vou fazer uma atualização dos meus investimentos no Tesouro Direto. Assim eu consigo mostrar que você consegue ótimos resultados se você entrar na hora certa. E lembrando aqui, a gente está falando do investimento mais seguro do Brasil, muito mais do que a famosinha poupança. Então se você tem um perfil conservador, tem medo de investir, esse vídeo vai ser ótimo para você. Então, bora pro vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor, onde eu te ensino a fazer seu dinheiro render mais para você ter que trabalhar menos. Se você já for raiz aqui no canal, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa para você, aí sim considera deixar o like e se inscrever. Como vai ser estruturado esse vídeo? Primeiro, eu vou falar sobre os 4 tipos de investimento que a gente tem no Tesouro Direto, como cada um deles funciona e para cada pessoa que esse tipo de investimento pode funcionar. Segundo, eu vou explicar o conceito de marcação a mercado, como você pode utilizar ele a seu favor e algumas regrinhas que poucas pessoas mencionam. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar os meus investimentos no Tesouro Direto. E aqui eu vou mostrar como eles estão indo, quais são meus planos com meus investimentos no Tesouro Direto e se ainda é o momento de fazer compra. Bom, começando pelo começo, né? Aqui eu vou falar várias informações, desde o bem básico até algumas informações não tão conhecidas. Então, esse vídeo vai conseguir pegar todo mundo, desde quem está começando nos investimentos, quem já tem um pouquinho de conhecimento sobre o Tesouro Direto. Quando você entra no site do Tesouro Direto, pode parecer um pouquinho confuso porque aparecem inúmeras opções de investimentos para você escolher. Mas basicamente existem somente 4 opções para você escolher. A primeira e a mais simples dela é o Tesouro Selic. Esse investimento funciona como se fosse uma poupança. E eu digo isso porque ele tem várias características similares, porém ele é muito melhor do que a poupança. Nessa opção de investimento, como nós podemos ver, nós vamos ter 2 opções. Essas são praticamente iguais, tendo uma pequena diferença: o seu prazo de vencimento. Uma sendo em 2026 e a outra em 2029. Isso só significa quanto tempo o seu investimento pode ficar investido antes que ele tenha que obrigatoriamente voltar para sua conta já com os impostos descontados. Ou seja, quando chegar o prazo de 2026 ou de 2029, ele vai voltar para sua conta automaticamente caso você não tenha feito a retirada antes. No caso, eu particularmente sempre recomendo que você escolha o título com o maior prazo. Assim vai demorar mais para a tributação incidir sobre os seus rendimentos. Assim, no longo prazo, isso pode favorecer a sua rentabilidade. Porque esse é o investimento mais simples das 4 opções. Isso porque ele está atrelado à nossa taxa básica de juros e ele não sofre a marcação a mercado. Ou seja, aqui o seu dinheiro sempre vai estar valorizando de acordo com a nossa taxa básica de juros no Brasil. Vale a pena lembrar aqui que essa taxa pode subir ou descer. Porém, a previsão para o nosso futuro próximo é que essa taxa comece sim a cair a partir de agosto e pode continuar caindo nos próximos 2 anos. Esse investimento também serve como uma reserva de emergência ou um caixa de oportunidade. O rendimento desse investimento ocorre em todos os dias úteis e o seu saque pode ser feito antes das 13 horas, caindo no mesmo dia na sua conta, ou depois das 13 horas, caindo no próximo dia útil na sua conta. Devido a essa característica do dinheiro cair na sua conta somente no próximo dia útil, caso ele seja feito depois das 13 horas, eu não recomendo que você deixe todo o
seu dinheiro no Tesouro Selic para a sua reserva de emergência. O que você pode fazer aqui é deixar uma parte em um CDB ou uma LCI de liquidez diária e parte no Tesouro Selic se você se sentir mais confortável. Para o nosso segundo tipo de investimento, nós temos o Tesouro IPCA+. E aqui nós temos duas categorias e várias datas de vencimento. A primeira é o IPCA+, tradicional, em que você faz o aporte e você só vai ter o rendimento tributado no saque do investimento ou no vencimento dele. Já a segunda opção é o IPCA+, com juros semestrais, ou seja, você coloca lá o dinheiro e a cada semestre ele vai te pagar os rendimentos na sua conta. Esse tipo de investimento com juros semestrais já é mais recomendado para quem já consolidou o seu patrimônio e quer usufruir dele agora, então para quem já está aposentado ou alcançou a liberdade financeira. No próprio site do Tesouro, ambas as opções são vistas como investimentos de longo prazo, pensando na sua aposentadoria ou liberdade financeira mesmo. Dentro do Tesouro, esse é o tipo de investimento que eu particularmente mais gosto, porque ele sempre vai te pagar a inflação do momento mais uma taxa pré-fixada, ou seja, você sempre vai ter um ganho real, independente da inflação que a gente tiver. Caso você esteja buscando ganhos com a marcação no mercado, esse tipo de título é o que pode favorecer um maior ganho no longo prazo. Para a nossa terceira opção aqui, nós temos o Tesouro Pré-fixado. E essa pode ser uma ótima opção para as pessoas que querem travar a sua rentabilidade em um cenário que a Selic tende a cair, que é o cenário que nós estamos no momento. Porém, esse tipo de investimento eu só recomendo para as pessoas que já entendem o ciclo da economia, porque assim você sabe quando é o momento correto de entrar para aproveitar que os juros vão cair e a sua taxa fica pré-fixada muito mais alta que a média do mercado. Porque eu acho que esse investimento só é recomendado para quem já entende um pouco do ciclo do mercado. Porque como a sua taxa é travada, pode acontecer das taxas caírem ou das taxas subirem do mercado. E se você contratar uma taxa e o mercado começar a pagar mais, você vai ficar com prejuízo nesse título, só podendo vender no seu vencimento ou tendo que esperar que essas taxas caiam novamente. A razão desse prejuízo seria a marcação de mercado, que eu já vou explicar. E para finalizar, o nosso último título que a gente tem aqui no Tesouro é o Tesouro Renda Mais, que eu particularmente não gosto muito, mas eu vou dar uma breve explicação. Como que esse título funciona? Você fica fazendo aportes mensais até uma data X, que é a data que você pretende se aposentar. A partir do momento que essa data chegar, você começa a receber esse dinheiro de volta em um período de 20 anos. Porém, passado 20 anos, você para de receber essa renda mensal. E se você estiver vivo depois disso, a sua renda mensal pode cair drasticamente. No meu ver, não faz sentido esse tipo de investimento, pois você pode ter uma renda passiva um pouco menor, porém sem data de término. No caso de fundos imobiliários que pagariam para você mensalmente ou até ações que pagam dividendos, não teria uma data em que você pararia de receber esses valores. Bom, agora vamos para a parte mais complexa do vídeo. A marcação a mercado. Resumidamente, como que ela funciona? Você compra um título pré-fixado, por exemplo, com uma taxa de 13% ao ano. E devido a fatores econômicos, depois de 2 anos, o Tesouro está pagando nesse mesmo título somente 9% ao ano. Aqui você teria duas opções. Você poderia simplesmente ignorar e continuar carregando esse título, pagando 13% ao ano bruto para você, ou você poderia vender esse título antecipadamente com um lucro líquido médio de 20% ao ano. Ou seja, usando a marcação ao mercado, você conseguiria ter a rentabilidade de aproximadamente 4 anos em apenas 2 anos. Esse é o conceito bem resumido. Mas por que acontece isso? O valor do título é determinado praticamente por 2 fatores: a sua taxa de juros e a sua data de vencimento. No caso dos títulos pré-fixados, por exemplo, todo título em seu vencimento tem que corresponder a R$1.000. Ou seja, quanto maior for a sua taxa de juros contratada e maior for o tempo até o seu vencimento, menor vai ser o preço que você paga por uma unidade de título. Isso porque ele vai ter mais tempo com uma taxa maior para chegar até o valor de R$1.000. Então, hipoteticamente, se eu comprei hoje um título com uma taxa de 13% e amanhã essa taxa cai para 9%, esse título ainda vai ter o mesmo tempo para alcançar R$1.000. Porém agora com uma taxa muito menor. Então o valor de cada unidade sobe drasticamente para compensar essa diferença na taxa de juros. Supondo que eu comprei por R$400 a unidade do título com uma taxa de 13%, se essa taxa cair para 9%, a unidade de título pode passar a valer R$600. E é aqui que você ganha com a marcação ao mercado, nessa flutuação da taxa de juros. Quando você compra em uma taxa alta, a taxa de juros cai,
o valor unitário sobe. Lembrando, todos os valores que eu estou usando aqui são simplesmente hipotéticos para mostrar como funciona, não é exatamente os valores que eu estou falando. Porém, um fator muito importante de ser mencionado aqui e que não é discutido todas as vezes é a regra FIFO, em inglês, First In, First Out, ou em português, PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. O que essa regra quer dizer? Toda vez que você compra vários títulos em aportes diferentes, quando você for vender eles, você sempre vai ter que vender o mais velho primeiro. Então ele sempre vai seguir a ordem cronológica, vendendo os mais velhos até os mais novos. Agora eu vou mostrar os meus números dos investimentos que eu fiz no Tesouro Direto para mostrar que realmente é possível ter ganhos. Aqui nessa imagem eu recortei as informações que são importantes para a gente analisar. Todos os meus investimentos foram feitos no Tesouro IPCA 2045. Isso porque ele tem a maior volatilidade, é o que mais facilmente você vai conseguir fazer o ganho com a marcação a mercado. A primeira coluna é a taxa que eu contratei no dia. A segunda coluna representa qual seria o meu ganho. E a terceira coluna é o meu ganho anualizado. Como vocês podem ver, no meu primeiro investimento, a taxa já estava muito alta quando a gente olha para o nosso histórico. Porém, depois disso, ela subiu ainda muito mais. E isso me fez ficar negativo nesse título por algum período. Hoje, o título IPCA 2045 está praticamente com a mesma taxa, e por isso que o meu ganho anualizado está em 8%. Porém, se a gente olhar para todos os investimentos que eu fiz, eu estou com um ganho médio aí de 16 a 17% anualizado. E eu tenho a expectativa de que esses ganhos subam para uma média de 20 a 25% quando eu for liquidar os meus títulos. Então, entrando no momento certo, é possível sim ter ganhos altíssimos no Tesouro Direto. Mas para isso você vai precisar estudar um pouquinho, vai precisar ver vídeos, ler livros e ficar antenado sobre o que está acontecendo com a nossa economia, assim você consegue surfar os ciclos dela. E hoje, ainda é momento de fazer a compra? Eu particularmente acredito que você pode ter ganho sim com a marcação ao mercado ainda fazendo a entrada hoje. Porém, os ganhos vão ser menor de quem entrou quando as taxas estavam em 6, 6,5. Eu particularmente não vou me desfazer dos meus títulos agora. Eu pretendo segurar eles por pelo menos 2 anos para ter a menor incidência de IR possível. Mas me fala agora você está fazendo marcação ao mercado ou você prefere segurar os títulos até o vencimento? Como sempre, na descrição do vídeo tem alguns links que podem te ajudar. Desde a abertura de conta em bancos com bônus de até R$200, até um link com vários livros que podem te ajudar no seu aprendizado de investimentos. Se você ficou até aqui, eu agradeço pelo seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também deixando o seu like e comentando, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.